vitória é certa e eu saúdo os filhos e filhas amados de Deus que estão junto conosco nesse dia especial. Essa é a vitória de Jesus junto conosco e Jesus combate em nosso favor. Jesus nos ajuda a derrotar o inimigo e a vencer todos os nossos combates. Como é que é a nossa vitória? A nossa vitória, o Senhor nos faz superar. Hoje nós vamos ouvir algumas histórias. A história de um santo que foi canonizado já há um bom tempo e a história de uma criança. E as duas histórias se cruzam para ver como Deus nos ajuda em meio das nossas dificuldades e como nós podemos estar firme na rocha. Como a gente pode ser também uma rocha de fé. Presta atenção, porque hoje a gente está rezando e está comemorando um santo muito especial. Hoje a gente comemora o dia de São Paulo da Cruz. Um santo extraordinário, e a gente está inclusive em ano jubilar. A congregação passionista, você está vendo a foto do santo aí, a congregação passionista comemora também 300 anos de fundação da sua congregação, quando São Paulo da Cruz fez o seu retiro lá em Castellaso. Então, é um ano de festa, é um momento de festa. A gente celebra também, você que é o batalhão da Pompeia, está lá junto, celebrou junto com o irmão Gabriel Maria. Hoje também São Pedro de Alcântara, que é padroeiro do Brasil. 2 grandes santos que se celebram no mesmo dia. Mas hoje eu queria começando a falar de São Paulo da Cruz. Ele teve muitas experiências místicas, e uma das suas experiências místicas mais conhecidas foi que ele viu descendo do céu em forma de luz o hábito preto em honra da paixão do Senhor. E esse hábito preto desceu do céu para ele, e depois ele teve numa outra experiência mística uma visão da própria Santíssima Virgem. Nossa Senhora apareceu para ele trazendo o hábito nas suas mãos e trazendo também, junto da marca do hábito, um coração preto com uma cruz encimada e logo escrito XPI, que é a nossa linguagem em português, mas são línguas gregas, o Ki e o Rho, que são as iniciais do nome de Cristo. E embaixo, Passio, que é paixão em latim, e depois os 3 cravos. Se a irmã puder colocar mais uma vez a foto do santo, você está vendo aí, esse é o emblema da paixão, que a própria Santíssima Virgem Maria apareceu para o santo, que começou a usar esse emblema e a pregar sobre a paixão do Senhor. Ele fazia muitas pregações que levavam as pessoas que ouviam a enternecer o coração e a conversões extraordinárias. Ele converteu muitas pessoas e levava uma vida muito penitente, de muita oração. E eu queria contar para vocês um fato que tem a ver com o nosso exército de São Miguel. Por quê? Porque ele tinha uma grandíssima devoção a São Miguel Arcanjo. Certa vez, ele com seu irmão João, eram 2, João e Paulo, né? Os 2 irmãos e os 2 que começaram a congregação. Eles foram em peregrinação ao santuário de São Miguel no Monte Gargano e eles passaram a noite inteira em oração. Se você lembra da quaresma de São Miguel, lá teve aquele rei, o Santo Henrique, que passou a noite em oração e o próprio São Miguel fez uma correção e ele acabou ficando manco. Lembram dessa história? Pois São Paulo da Cruz ficou na porta do santuário e não entrou. E passou a noite inteira em oração. E no final dessa vigília de oração, o seu irmão João ouviu uma frase dita de forma muito clara: eu vos visitarei com vara de ferro e vos enviarei o Espírito Santo. Eles de fato padeceram muitas provações, mas receberam a graça do Espírito Santo. E já desde aquele momento, São Paulo da Cruz começou a ter uma grande devoção a São Miguel Arcanjo. E essa devoção a São Miguel Arcanjo foi marca dele durante toda a vida. E aconteceu que depois de muitas perseguições, eles fizeram uma regra tão difícil de ser vivida que vinham os candidatos para fazerem parte da família religiosa, passavam um tempo e diziam que não conseguiam viver, iam embora. Depois vinham mais, passavam um tempo e iam embora. Até que eles se retiraram para a solidão do Monte Argentário. É um monte que está na beira do mar. Se a irmã puder colocar a foto para que a gente possa ver.
é um monte muito belo. Esse aí você está vendo lá no horizonte, é um monte à beira do mar, um promontório. E lá no alto dessa montanha eles fizeram esse convento, que é o convento da apresentação do Senhor, que fica lá no alto dessa montanha. E o que aconteceu nesse convento? Deixa eu lhe contar a história. São Paulo da Cruz era um grande santo e ele era um pregador e já era venerado como santo enquanto era vivo. As pessoas queriam estar perto dele, queriam arrancar trechos do seu hábito, queriam receber a sua bênção. E aconteceu que nesse momento surgiu uma briga entre duas cidades que queriam o santo perto de si. Duas cidades, uma ficava de um lado da montanha na beira do mar e a outra do outro lado da montanha, do outro lado do mar. E essas pessoas queriam o santo para lá. E surgiu uma disputa, claro, que o demônio gosta muito dessa disputa. E acabou que o santo foi para uma cidade fazer uma missão. E as pessoas da outra cidade ficaram com tanta inveja que subiram a montanha para destruir o convento, por causa de inveja. E aconteceu que eles estavam já chegando perto do convento, subindo a montanha. A hora que eles chegaram perto, já com todos os instrumentos para destruir aquele convento, eles saíram correndo em disparada. E aí depois o santo contou que naquele exato momento ele teve uma visão de São Miguel Arcanjo, e era fogo perto dele, estava em cima do globo terrestre, e naquela hora uma espada ele tinha desembainhada, e claro, as pessoas saíram correndo com medo daquela visão, que não somente o santo teve, mas outras pessoas tiveram, e por causa disso, São Paulo da Cruz colocou como padroeiro da congregação, e dedicou um altar nessa igreja ao grande São Miguel Arcanjo. Isso para a gente mostrar como São Miguel é autoridade e como São Miguel protege aqueles que a ele se confiam. A gente viu essa história que a irmã contou da pequena criança Miguel e da devoção dela a São Miguel e como São Miguel protegeu aquele filho dela, como São Miguel protegeu São Paulo da Cruz. Então, essas graças a gente vai vendo da unidade da devoção a São Miguel Arcanjo. Agora tem uma outra coisa que São Paulo da Cruz nos ensina, e isso é o tema da nossa pregação de hoje. Como nós vamos aprender com São Paulo da Cruz a enfrentar os sofrimentos. Tem gente que acha que aquela frase que há um tempo atrás era escrita em uma outra igreja, aí, mas que agora eu não vejo mais. Pare de sofrer. Isso só pode acontecer depois que a gente partir para o céu. Enquanto a gente está na terra, a gente vai sim enfrentar sofrimentos. Mas o ponto é, presta atenção, o ponto é como nós vamos enfrentar o sofrimento. De que modo eu e você vamos enfrentar uma situação de sofrimento que chega até nós. Uma situação de sofrimento que talvez a gente não tenha como mudar imediatamente, mas como a gente vai enfrentar. E eu queria trazer uma palavra de São Paulo da Cruz, esse santo que nós celebramos hoje, que escreveu numa carta que dá um esclarecimento tremendo para a gente que vive no combate espiritual e para que a gente aprenda a enfrentar os sofrimentos de um modo correto. Olha só o que ele disse. Ele escreveu para uma pessoa que era sua dirigida espiritual. Você já notou as rochas no mar que são castigadas pela tempestade? Uma onda furiosa se choca contra a rocha e a outra faz o mesmo, mas a rocha permanece imóvel. Mas olhe depois para essa rocha, quando a tempestade acalmar. Você verá que a enchente serviu apenas para lavá-las e purificá-las da contaminação que havia contraído durante a calmaria. Quando eu li isso de São Paulo da Cruz, eu falei, fantástico. Essa imagem é uma imagem clara da forma como eu e você temos que enfrentar as tempestades, os sofrimentos e aquilo que vem em combate contra nós. Quando chega alguma tempestade, quando chega alguma coisa, a tentação primeira que a gente tem é ficar com medo. E depois a gente tem a tentação de murmurar, de reclamar e de se apavorar e dizer muitas coisas. E São Paulo da Cruz ensina que a atitude correta é ficar firme na certeza de que Deus está comigo. Na certeza de que Deus não me abandona. A irmã Maria Raquel estava falando do diário espiritual e de como nós temos que anotar as passagens, pois a nota é essa.
Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não tendes sido provados além do que é humanamente suportável. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Pelo contrário, junto com a provação, Ele vai providenciar o bom êxito para que possais suportá-la. Quando a gente vê uma provação chegando, uma nuvem escura se aprontando no horizonte, a gente às vezes não sabe como enfrentar aquela situação e a tendência é a gente ficar desesperado. Mas, se a gente está lendo a Sagrada Escritura, como a gente faz no Exército de São Miguel, a cada dia nós somos formados, em cada live, nós aprendemos uma nova informação, nós nos firmamos mais na nossa fé, nós nos tornamos mais e mais homens e mulheres mergulhados na palavra. Nesse mergulho, nós vamos tendo material para enfrentar todo e qualquer tipo de tentação, todo e qualquer tipo de provação. 1 Coríntios 10, 13, ele disse: Deus é fiel e não vai permitir que vocês sejam provados acima de vossas forças. Ele não vai permitir. Então, essa rocha, bate uma onda, bate outra onda e a rocha fica firme. Por que ele diz isso? Porque essa tempestade vem ainda mais para purificar o nosso coração e para tirar daquele coração que ficou parado sem aquele combate, aqueles vícios que ficaram acumulados. Quantas pessoas contam no Exército de São Miguel testemunho de conversões verdadeiras e profundas depois de participarem de um momento de prova, de uma enfermidade, de alguma pessoa que ama, uma prova financeira, e depois se dedicaram mais à oração e receberam a graça e não pararam mais de rezar. Essa tempestade que veio foi providencial. E Deus permite essa tempestade para que a gente saia ainda melhor, com mais virtude. Deus não é mau, Deus é bom, mas Ele permite dificuldades para que a gente possa ainda caminhar com mais virtude, caminhar no rumo da santidade. E o Senhor exorta aqui, nessa primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, como Ele é fiel. E essas provações não vão ser derrota para nós, mas vão ser vitórias se a gente está com Deus. E aí ele continua falando, São Paulo da Cruz, como a gente deve aprender nessa tempestade que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está controlando a nossa vida. Daí eu queria falar com vocês de uma palavra que me chama a atenção, daquele logoterapeuta Viktor Frankl, ele que viveu uma situação dramática na Segunda Guerra Mundial, ele que ficou preso muitos anos no campo de concentração e poucos dias antes de ser libertado, recebeu a dolorosíssima notícia de que seu pai, sua mãe e sua jovem esposa tinham sido mortos durante a guerra. E ele estava sozinho. E ele naquela hora tinha duas escolhas. Ou ele se escolhia o desespero, ou ele escolhia colocar um sentido na vida a partir daí. E olha a frase que ele diz: quando a situação for boa, aproveite. Quando a situação for ruim, transforme-a. E quando a situação não puder ser transformada, transforme a si mesmo. Entendeu? Se você está numa situação boa, aproveite que aquela situação está boa. Se aquela situação está ruim, mas pode ser transformada, faça o que puder para transformar. Mas se aquilo não puder ser transformado, aproveite para transformar a você mesmo. É isso que aconteceu com essa rocha de São Paulo da Cruz. Ele foi transformado por causa dessas ondas que vieram e transformou o próprio coração. E esse coração foi sendo transformado por causa da fidelidade a Deus. São Paulo da Cruz alcançou essa graça para ele e essa graça vai vir para cada um de nós. Eu queria pedir para a irmã para colocar uma foto preto e branco que há 2 anos correu o mundo. Eu vou explicar para você que foto é essa. Uma foto de 2 crianças. Uma foto que gera profunda compaixão. Essa é a história
do pequeno Becket, de 4 anos, e da sua irmãzinha Audrey, de 5 anos. É uma foto que a nós choca inicialmente. O Audrey teve uma leucemia gravíssima e muito intensa. E essa foto toca o nosso coração. Uma menina de 5 anos consola e dá força para o seu irmão de 4 anos. Ficar do lado do seu irmãozinho, disse a sua mãe quando ela postou essa foto no Facebook, que ganhou o mundo. A sua mãe disse: ficar do lado do seu irmãozinho, segurá-lo pela mão e afagar as suas costas. Passar de 13 quilos para 9. Isso é o câncer infantil. Essa foto ganhou o mundo e conscientizou muitas pessoas para rezarem pelos enfermos, sobretudo pelas crianças com câncer. Essa foto ganhou o mundo porque muitas pessoas precisavam tomar consciência da situação do Becket, e depois desse momento, ele começou a sua luta muito intensa. Ele, com 4 aninhos, começou a enfrentar quimioterapia diária por meio de comprimidos, e ele, uma vez por mês, passava o dia inteiro no hospital tomando quimioterapia na veia. Você viu já ele sem cabelos, você já viu ele magrinho, enfrentando essa situação, que foi uma situação muito dramática. Eu queria pedir para a irmã colocar mais uma vez essa foto, para que a gente entenda o que aconteceu com o pequeno Becket. Ele teve esse momento de dor profunda, não pôde mais ir para a escola. Você está vendo como ele ficou magrinho, mas ao mesmo tempo, olha o olhar e a força de compaixão que essa irmã dele teve. O olhar e a força de compaixão. A mãe dele foi contando como essa transformação aconteceu na vida de todos. Nessa vida de todos foi algo extraordinário. E ela falou que na família dela foi a situação muito difícil. E a mãe dele contava, a Kathleen, que eles perderam vários amigos, porque eles não podiam manter a amizade, eles não conseguiam ter uma vida normal, mas ela teve que se dedicar muito a essa filha de 5 anos e a uma filhinha de pouco menos de 2 anos, para poder elas não sentirem tanto, porque se ela se dedicasse completamente ao Becket, ela não teria condições de amar as outras filhas. E ela disse que foi muito difícil, mas ela conseguiu vencer. Ela conseguiu vencer, e a gente recebeu a notícia essa semana. Por isso que eu estou contando que agora o Becket está completamente curado. Eu queria pedir para a irmã ir colocando as fotos, e você vai vendo como ele está vivendo. Essas são as fotos dele agora, depois já com 6 aninhos, já curado com a sua irmã, tomando banho de piscina. A irmã vai colocando as outras fotos, para a gente ir vendo uma criança agora saudável, que derrotou o câncer, com muita oração. E essa aí foi a primeira partida de beisebol, na primeira vez em que ele conseguiu acertar a bola, que ele jogou agora há pouco, com 6 aninhos. Tem muitas graças que foram derramadas, aí a gente vê ainda ele nos momentos de quimioterapia, mas aí já com um sorriso feliz, não é? Essa é a cadeira onde ele recebia, e aí a sua irmã, junto com ele, não é? Sorrindo. E ali está escrito Becket Strong, que significa o Becket forte, ou Becket que enfrenta tudo. E eles começaram uma campanha ganhando, e ganharam o mundo inteiro nessa campanha. Essas fotos alegram o nosso coração e mostram como a fé pode transformar muitas coisas. E aí a mãe dele disse algumas coisas. O Becket e a Aubrey vivem cada vez mais como irmãos normais agora, brincando fora de casa, indo de bicicleta de casa para a escola e da escola para casa. Eles agora vão de bicicleta, estão tendo uma vida comum. E ela disse, ele está feliz. E a pequena Aubrey também viveu uma experiência poderosa e única desses 2 anos de luta, que a fez amadurecer, disse a mãe. Ela foi uma espécie de mini-mãe para o irmãozinho menor. E ela ainda testemunha. A Aubrey teve um enorme impacto para ajudá-lo a superar isso tudo. E eles desenvolveram um vínculo que só os irmãos têm e que nem eu poderia substituir, disse a mãe. Esse vínculo extraordinário que foi formado numa tempestade. Mas essa tempestade não deu a última palavra. Por quê? Porque houve alguém que ficou firme na fé. E houve alguém que soube ajudar.
Você que enfrenta uma situação difícil de outra pessoa, que acompanha alguém que está doente, que acompanha alguém que está enfrentando uma dificuldade grande financeira, você percebe essa ajuda que você dá, e essa ajuda é uma ajuda que é instrumento de Deus. Essa ajuda é uma ajuda que leva Deus para as pessoas. Essa ajuda é uma ajuda extraordinária. E é isso que fica para a gente. E eu queria pedir para a irmã colocar uma frase na tela de São Francisco de Assis, que eu encontrei essa frase, e essa frase eu rezei com ela no dia todo de hoje. Essa frase é uma frase muito especial, que mostra o que a gente deve fazer diante de uma tempestade. A frase diz assim: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. São Francisco pede força para mudar e pede docilidade para aceitar aquilo que não pode ser mudado. Isso, essa frase é uma frase que marcou. E hoje eu fiquei rezando com isso, porque tem situações na minha vida que eu enfrento dificuldades que eu ainda não posso mudar. E o Senhor me dava não somente uma resignação, mas eu me lembrava dessa história de São Paulo da Cruz, e eu quero estar firme na rocha, que é Cristo. Você, firme na rocha que é Cristo, nós, firmes na rocha que é Cristo. O Senhor não vai permitir que essa provação seja longa demais. E o Senhor, enquanto a gente enfrentar essa provação, vai nos dar força. Ainda que você diga, eu não quero mais rezar, porque eu já rezo há 6 meses, há 1 ano, e a situação não mudou. Talvez nessa hora, quem tenha que mudar somos eu e você. Deus permite uma situação, ainda mais um tempo, para que nessa hora a gente consiga mudar o nosso coração. Mais fé, mais fé, mais fé no Senhor. Peça essa graça da firmeza da fé, peça essa graça de estar ancorado em Deus, ancorado no seu poder, ancorado na sua força. Você tem muitas coisas e muitas necessidades a apresentar ao Senhor. Você tem muitas coisas, por isso nós vamos já começar o poderoso terço do combate, na certeza de que eu estou firme na rocha e que eu vou enfrentar todo e qualquer sofrimento de mãos dadas com o Senhor, de que eu vou enfrentar todas as coisas, como o Becket enfrentou com a ajuda da sua irmã, mas com a ajuda de muitos irmãos. Nós somos uma família que reza junto, e uma família que está firme em Cristo. Se nós estamos enfrentando tentações de desânimo, tentações de achar que não vale a pena mais continuar rezando, olha, porque nós somos uma multidão que rezamos juntos, uns pelos outros, e a cada testemunho que a irmã Maria Raquel nos conta, a graça vai vendo de que Deus vai agindo, porque nós somos unidos e rezamos juntos. Quantas intenções eu vou vendo aqui pelo casamento, pela cura do alcoolismo, a Maria Cristina vai colocando, a Regna, muita gente colocando intenções de oração. Nós vamos rezar uns pelos outros. Muita gente pedindo pelo casamento da Gabriela e do Ângelo, muita gente apresentando as suas intenções de oração, e a cada intenção de oração, como família nós rezamos, como família nós clamamos. Por isso, é o momento de você compartilhar e levar essa live para muitas pessoas. Levar esse dom de Deus, porque hoje nós vamos pedir a Deus força para enfrentar os sofrimentos e não desanimar, e superá-los com a nossa fé. Essa é a força que venceu o mundo, a nossa fé, eu dizia ontem. E hoje, lembra dessa passagem de São Paulo, primeira carta aos Coríntios 10, 13, Deus é fiel e não vai permitir que sejamos provados além das nossas forças, mas Ele vai, junto com a provação, providenciar o bom êxito. Ele está conosco e vai dar o bom êxito. Por isso, deixe o seu like e compartilhe essa live para muitas pessoas.